Evangelho de São João 6,60. Boa noite a todos, em nome de Jesus Cristo. Nós vamos ler a preciosa palavra do Senhor no Evangelho de São João 6,60. Deus abençoe a todos aqui presentes e todos os nossos irmãos através da internet. Amém? Todos têm aí? Evangelho de São João 6,60. Diz assim: muito, pois, dos seus discípulos, ouvindo isto, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam disto, disse-lhes: isto escandaliza-vos? Que seria, pois, se visseis subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são espírito e vida, mas há alguns de vós que não creem, porque bem sabia Jesus desde o princípio quem eram os que não criam e quem eram os que haviam de entregar. E dizia: por isto eu vos disse que ninguém pode vir a mim se por meu Pai não lhe for concedido. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam mais com ele. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, mais uma noite nós queremos adorar o Senhor. Já adoramos com a música, Pai. Já te adoramos com a nossa reverência, com a nossa oferta, Senhor. E queremos agora te adorar, ó Pai, ao ouvir a sua palavra. O Senhor é o ponto central da nossa vida, do nosso culto, da nossa pregação, Pai. O Senhor é o ponto central da nossa vida. Por isso estamos aqui para falar do Senhor, da sua palavra. A coisa mais importante para nós é a tua palavra, Pai. Estamos aqui para alimentar a nossa alma, o nosso ser espiritual com a tua verdade. Por isso, venha nos alimentar mais uma vez, Pai, com a porção da tua palavra nesta noite, ungindo e inspirando, Pai, tudo aquilo que vamos falar e ouvir aqui, que o Senhor possa ter misericórdia de cada um de nós e nos abençoar com a tua palavra. É o que nós te pedimos, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Podeis assentar, meus irmãos. Nós queremos mais uma vez falar um pouquinho acerca da palavra do Senhor. E como nós estávamos falando ontem, nós vamos falar um pouquinho mais sobre a doutrina do sétimo anjo, né? E a gente fez um título aí para esta mensagem, somente para nós deixarmos nos nossos vídeos, né, que são colocados ali, mas fazendo referência à doutrina do sétimo anjo. Nós colocamos ali: brana foi a vinda do Senhor. Brana foi a vinda do Senhor. Tem certos títulos que espantam as pessoas, né? Atrai alguns curiosos. O eleito, ele não vai ser enganado, mas há certos títulos de pregação que chamam a atenção dos eleitos, e espantam os incrédulos, né? Porque foram acostumados, né? Nós fomos acostumados com uma religião tradicional sobre Jesus, 2000 anos falando sobre Jesus e a primeira vinda, né? Até que se tornou comum a primeira vinda de Jesus. Hoje você falar que Jesus é o Pai, é Deus, nem escandaliza nem os denominacionais mais, ainda que eles não tenham a revelação
da essência dessa doutrina, ainda que eles falam, não, os três são um mesmo, é Jesus, eles não sabem, eles ficam pensando num pai barbudo lá em cima, eles ficam pensando no Espírito Santo em forma de pomba, e Jesus, com as marcas dos cravos, eles ficam imaginando os três, ainda que eles creiam e não se escandalizem mais quando é pregado que Jesus é o Pai, que Jesus é Deus, até os teólogos, a própria palavra trindade deles não se encontra na Bíblia, e a própria teologia deles, que falam sobre a trindade como três deuses para formar um Deus, eles creem que há três pessoas na Santíssima Trindade, se são pessoas, cada um é um Deus, então eles precisam de três para formar um. A doutrina que Jesus trouxe é que ele e o Pai é um, não é dois. Então, por outro lado, eles acham bastante escritura para sustentar a teologia manufaturada deles, Mas Deus deixou isso de tal maneira que pudesse enganar mesmo, O próprio Jesus disse que ele fez isto para que eles vendo não vejam, e eu não os cure. Jesus não quis curar todo mundo, Jesus não quer se revelar para todo mundo. A mensagem do dia final é a mesma coisa, é a mensagem de sua segunda vinda. E como foi um escândalo no começo da vinda de Jesus, eles foram perseguidos por causa de Jesus e por causa do nome de Jesus, porque Jesus se fazia igual ao Pai. A doutrina que Jesus pregava e trazia o identificava como Deus. Por isso eles pegavam em pedras e queriam matar Jesus, porque ele, sendo homem, se fazia Deus. A doutrina que ele pregava revelava ele como Deus, as obras que ele fazia revelava ele como Deus, e o homem se escandalizava, eles não podiam ver o Deus Todo-Poderoso, o Deus Criador dos céus e da terra, andando em dois pés para trazer uma mensagem de salvação. Então era escândalo para os incrédulos, mas era vida para os crentes. O estímulo da vida cristã, irmãos, é a revelação de Deus. Você pode ver que a Bíblia tem a revelação de Deus como vinho. O vinho estimula, o vinho deixa bêbado, o vinho é forte, e ele é tipo da revelação de Deus, que causa estímulo. Você não vê como a pessoa fica bêbada, ela fica com coragem para tudo, e quer bater em todo mundo, quer enfrentar a polícia, e se acha mesmo, não aguenta nada, mas quando bebe a cachaça, quando bebe o vinho, deixa a pessoa estimulada. Outros querem achar consolo no vinho, bebe vinho para esquecer o problema, para esquecer o marido ruim, para esquecer a esposa ruim, e eles bebem vinho, para esquecer a falta de emprego, a falta de dinheiro. O vinho é o consolo, o álcool é o consolo, mas para os crentes também, a revelação é o nosso consolo, tá certo? Eu olho essa revelação aqui, eu fico estimulado para enfrentar todo demônio que vem pela minha frente. A revelação é o vinho de Deus para os crentes ser verdadeiros, fortes, autênticos. Então você toma uma golada desta revelação aqui, você enfrenta qualquer demônio ali fora, qualquer demônio de enfermidade. É para isso que é o vinho da revelação de Deus. E se você estiver precisando de consolo nesta noite, tome um gole desta revelação, você vai sair daqui feliz, consolado, alegre, feliz, porque desde que eu tenho tomado deste vinho, meu irmão, eu tenho sido consolado, alegre, e para mim não falta mais nada a não ser sumir desta terra. Então, quanto mais eu bebo deste vinho, mais estimulado para servir a Deus eu fico. E você deve também estar assim. Se você é um viciado na revelação, no vinho da revelação, eu digo para os irmãos, eu estou viciado na revelação. Assim como você tem os homens viciados no vinho, homens e mulheres que gostam de vinho, tomam o vinho por vício, nós estamos aqui amando, estarrecido, nós estamos aqui alegres, felizes com a revelação, este vinho puro que veio para nós através da revelação dos 7 selos, meu irmão. Tome um bom gole hoje, se você está triste, vá alegre, feliz. Você vê que quando o bêbado ele toma o vinho e fica bêbado, ele não tem mais inimigo? Enquanto ele está sóbrio,
ele tem os seus inimigos, tem pessoas que ele não conversa, né? E ele não olha nem para a cara da pessoa quando está sóbrio. Mas se ele beber um pouquinho, que ele ficar bêbado, ele sai te abraçando. Ele sai beijando todo mundo. Você vê, bêbado é assim na rua. Você não vê bêbado inimigo de ninguém. E assim é o crente. Se os bêbados naturais não têm inimigo, os bêbados espirituais também não podem ter inimigo. Você tem que sair amando o seu irmão, amando a sua irmã, desejando estar perto da sua irmã, do seu irmão, desejando ter comunhão um com o outro. Olha, tome cuidado, se você não gosta de ficar perto do seu irmão, você precisa de um bom gole de vinho da revelação. A irmã que não gosta de conversar uma com a outra, tem que tomar um bom gole do vinho da revelação de Deus. Para esquecer, jogar o pecado da irmã, do irmão no mar do esquecimento. É para isso que é o vinho da revelação. Você toma e não importa o que aquele irmão fez com você, você o perdoa. Não importa o que aquela irmã fez com você, você a perdoa. Você esquece tudo. Abraça, chora, ri com ela. Você está embebedada com o vinho da revelação. É para isso que você veio na igreja. Tomar vinho da revelação de Deus, um bom gole do Espírito Santo, para queimar a carnalidade da sua vida. Queimar o orgulho, a inveja da sua vida. Ó, irmão, eu quero ficar bêbado hoje de novo, e me bebedar com esta revelação. Eu não quero saber quem fez mal para mim ou deixou de fazer, quem me deu prejuízo ou quem não deu. Eu quero saber de ficar bêbado na revelação de Deus e esquecer todos os problemas terrenos da vida. Eu quero tomar o vinho da revelação de Deus e tirar toda a amargura de vingança do meu coração e fazer um companheirismo em torno da palavra com vocês. Porque nós somos a família Brana, tá certo? Nós somos irmãos um do outro. Nosso pai está aqui, ó. Você sabe o que é isso aqui? É o nosso pai, Jesus no meio. Sabe o que é isso aqui? É um quadro, é uma árvore genealógica. Eu estive na casa do irmão Joadir, ali do Espírito Santo. Ele tem uma família grande, né? Então eu entrei na sala dele, está ele no meio com a esposa, e em volta está a árvore genealógica dele. Eu estava lendo isso aqui, pensando na nuvem, eu lembrei dele. Eu fui lá na árvore genealógica do irmão Joadir, e comecei a olhar assim, os filhos nascendo, os filhos dando os seus netos, e aquela árvore crescendo. Todos aqueles filhos ali, do irmão Joadir, era genes dele, era a prole dele, era a semente dele. Para eles estar aqui na terra hoje, eles tiveram que sair de um pai, eles tiveram que ser os genes de um homem, todos eles, para poder manifestar. Para você chegar a ter uma vida humana, terrena, você teve que ser os genes de alguém, você teve que estar na árvore genealógica do seu pai, amém? Você teve que ser a semente. Isso a vida terrena é natural. E na vida espiritual, como nós falamos ontem, é a mesma coisa. Aqui está a árvore genealógica de Deus. Aqui está o nosso Pai, o rosto do nosso Pai no meio. E aqui você vê os seus filhos. Cada anjo teofânico aqui é o Espírito de Deus, porque a palavra diz que os 7 anjos são os 7 Espíritos de Deus enviados à terra. São 7 anjos teofânicos, pai de uma geração. Tá certo? E aqui você vê o filho Lutero, o filho Wesley, o filho Brana. Aqui você vê todos os filhos. A árvore genealógica de Deus. E você, como um filho espiritual, você tem que estar em um desses pais aqui também. Tá certo? Um desses anjos vai te gerar aqui na terra como filho dele, se você esteve em Deus. Porque se alguma vez, irmãos, eu e você chegarmos a termos vida eterna, é porque nós fomos um genes de Deus, tá certo? Para você ter vida natural, você tem que ser genes do seu pai, você tem que ser uma semente do seu pai, e por você ter vida eterna, você tem que ser um genes de Deus, que só Deus tem vida eterna, para você chegar a ter vida eterna. Por isso, depois do dilúvio, depois da queda do homem, Deus não tratou mais com a linhagem terrena, carnal. Deus começou a tratar com seus filhos com linhagem espiritual, tá certo? E para você hoje ser um filho de Deus e ter vida eterna, você tem que estar nesta árvore genealógica. Um destes anjos tem que ser o teu pai.
Tá certo? Você tem que ser um gens dentro de algum desses anjos. Foi isto o que aconteceu com Paulo, o primeiro anjo. Dentro de Paulo ele tinha uma árvore genealógica e ele produziu todos os filhos de Deus espirituais quando ele foi gerado como um filho de Deus. Amém? Martim, Columba, Lutero gerou a sua árvore genealógica, a família luterana. Né? Wesley gerou a sua árvore genealógica, a família wesleyana. A família wesleyana. E agora nos últimos dias, aonde nós aparecemos? No sétimo anjo, o último anjo, Brana. Brana está gerando e tem gerado uma árvore genealógica, a família Brana. Amém? Mas o nosso pai está aqui no meio, tá certo? Ele é o pai de todos. É ele que gerou cada filho de Deus aqui, é ele que gerou cada teofania. Você sabe que cada teofania é um corpo-palavra. Paulo era o corpo-palavra do seu dia. Não foi Paulo natural que gerou os filhos naturais, não. Foi o anjo de Paulo, a teofania, o corpo-palavra que estava dentro de Paulo, que era a mensagem original ali do dia de Pentecostes. E quando Paulo, aquele anjo celestial dentro de Paulo, porque é a família da fé que é gerada, não é a família natural. O anjo Paulo, o anjo teofânico Paulo, a palavra que estava dentro de Paulo, gerou a família da fé efesiana. Tá certo? Todos os que apareceram ali na era efesiana, que creram em Paulo, saiu de dentro do anjo celestial que estava dentro de Paulo. Porque você tem um anjo natural, que representa o mensageiro da era, mas dentro daquele mensageiro, daquele anjo terreno, existe um celestial. Por isso, nesta nuvem, não vai aparecer o Paulo natural, vai aparecer o Paulo celestial. Por isso, nesta nuvem, estava ali o anjo Brana celestial, tá certo? E ele, como um tipo de Enoque, foi raptado para dentro da nuvem, porque Enoque foi o sétimo depois de Adão. Então Enoque sofreu o rapto. Enoque andou com Deus e Deus o tomou para si. Brana andou com Deus, sendo o sétimo, Deus o tomou para si, dentro daquela nuvem, para que Jesus pudesse retornar à terra. Então, 7 trovões é a doutrina do sétimo anjo. 7 trovões é a doutrina do sétimo anjo, e é o que revela a segunda vinda de Cristo na terra. O irmão Brana prega isto aí. Mas quando você pensa nesta árvore genealógica, você teve que estar dentro de um desses mensageiros como espiritual, não carnal. Nós estamos falando aqui da família da fé espiritual. Cada anjo aqui foi uma porção da palavra. Aquele anjo teofânico, que é o corpo-palavra que Deus nos ensinou, a teofania é um corpo-palavra, o que gerou os filhos da era da fé. Foi o corpo teofânico de Paulo, o corpo-palavra de Paulo, aquilo que Paulo pregava, aquilo que Paulo cria, aquele anjo celestial palavra que gerou a família efesiana. E assim veio sendo feita esta árvore genealógica. Então, quando Deus termina o tempo dos gentios, Ele coloca esta foto no quadro para nós, para todos nós que somos filhos vir aqui e ver aonde você está. Os filhos do irmão Joadir chegam ali na sala, olha aquele quadro, a árvore genealógica, e começa a ver aqui, o pai saiu desse, saiu daquele, saiu daquele. E você pode olhar nesta nuvem e ver qual é o seu pai aqui também. Tá certo? Deus usou um desses mensageiros para gerar você nele. Porque Paulo disse, eu vos gerei em Cristo. O mensageiro é aquele homem que Deus usa para levar sua semente. Cada mensageiro faz parte do corpo de Cristo. E a mensagem, a semente, não está na cabeça. Ela é ordenada pela mente a descer para o corpo. Quando chegou os dias de Paulo, Deus, a cabeça, ordenou que a semente, a palavra de Deus, descesse no corpo Paulo. Paulo, sendo o órgão masculino do corpo, gerou a família efesiana. É assim que Deus trabalha. Ela é chamada igreja, mas é o masculino, o corpo. Tá certo? E como nós já pregamos certa vez ali em Franca, a cabeça não gera. É o corpo que gera.
Tá certo? Por isso você não vê lá nos Estados Unidos filhos dos trovões. Você não vê ninguém que tenha a semente dos trovões lá, porque o que desceu nos Estados Unidos foi a cabeça de Cristo. Tá certo? E o que a cabeça faz? João, toma o livro, profetiza outra vez. Toma minha semente, João, e coloca dentro da igreja. João foi a parte masculina do corpo, ordenada pela cabeça, Deus, o anjo forte. Toma o livro, toma a semente, porque o livrinho é a semente de Deus. João tomou o livrinho e nos gerou em Brana, Cristo Brana, tá certo? Por isso você não vê filho dos trovões nos Estados Unidos, porque lá estava a cabeça tinha que ordenar a João profetizar de novo, tomar a semente dos 7 selos, o livrinho aberto, e gerar filhos dos trovões. Eu sou um filho do trovão, você também deve ser, tá certo? E o nosso pai é Brana. O nosso pai Brana usou o corpo João para nos gerar em Cristo, como Jesus usou o corpo Paulo para gerar a família efesiana. Somos gerados em Cristo pelo mensageiro do dia. Fomos gerados em Brana por João. Paulo gerou os seus através de Cristo. Tá certo? É o corpo que carrega a semente, não é a cabeça. A cabeça ordena o corpo. Todos os movimentos do corpo são ordenados pela cabeça. Por isso, quando apareceu Lutero, eram os pés. Aí a cabeça ordenou, pés, anda! E Lutero andou com a mensagem da justificação. Depois que Lutero começou a andar, apareceu as coxas. E a cabeça ordenou, coxas, segue Lutero, com a mensagem da santificação. É a mente de Deus que governa o corpo. É a mente de Deus que governa cada mensageiro. A Bíblia diz que é 7 espíritos de Deus. Não é espírito do homem, tá certo? 7 videntes, 7 profetas videntes, que viu a mensagem do dia, que viu a mensagem da hora, e pôde ser um pai para a família daquela geração. Então, você só vai chegar a ter vida eterna, se você foi um Gênesis, lá na mente de Deus, tá certo? E quando Deus veio na terra, Ele começou a criar um corpo, tá certo? E Ele começou a ordenar este corpo para gerar. É o corpo que gera, meu irmão. Felipe, o irmão Bana fala isso da mensagem, eu já li isso aqui para os irmãos, não sei se os irmãos se lembram, que Felipe era o corpo de Deus que foi até a carruagem do eunuco, tá certo? E levou a semente de Jesus para o eunuco. Era o corpo, Felipe era o corpo. Cada mensageiro, cada apóstolo, cada evangelista, cada pastor, tá certo? É representado como o corpo de Deus para gerar filhos daquela geração, daquela era. Então, o que desceu nos Estados Unidos foi o pai Brana, tá certo? E a cabeça estava nos Estados Unidos para ordenar o corpo, mas lá não tinha corpo. A igreja que pudesse ver a semente dos trovões, receber a semente dos 7 selos ali, o que era a terceira etapa? A terceira etapa, meu irmão, a terceira etapa é os 7 trovões. 7 trovões é a doutrina que revela a unidade de Deus no homem. Sabe o que espantava os discípulos? O que assustava os discípulos, mesmo sendo discípulos? Nós acabamos de ler que eles ficaram assustados com o que Jesus falou. Mas eles tinham semente, eles não sabiam fazer outra coisa a não ser ficar sentadinho ali e ouvir o mestre. Eles não tinham para onde correr. Só o Senhor tem palavra de vida eterna. Eu não entendi nada do que o Senhor falou aí, mas tem uma coisa: eu não consigo ir embora. Tá certo? Foi isso que aconteceu com nós, quando nós ouvimos pela primeira vez que o Cordeiro saiu do trono. Eu vi pastores falando, tem um homem aí que tá pregando aí que o Cordeiro saiu do trono. Misericórdia, não creia nisso não. Tem um homem pregando aí que Jesus Cristo já veio. Meu pai, é assustador, não é? Tem um homem aí pregando que o novo nome é Brana. Meu Deus, agora acabou com tudo. Mas quando esta mensagem é trazida para o eleito, aquilo atrai ele. Quando eu fiquei sabendo que esta nuvem era a segunda vinda do Filho do Senhor Jesus Cristo, parecia assustador, né? Mas eu não consegui descrer disso, tá certo? Eu tinha o meu genes ali, o meu pai estava ali. Então, irmãos, a mensagem, ela é a doutrina que vem para assustar o incrédulo, tá certo?
Ela vem para assustar o incrédulo e estarrecer o eleito, mas o eleito não consegue ir embora. Ele sabe que tem algo ali familiar. Ele não entende, ele não compreende, mas ele fica esperando ali, até vir o mensageiro Paulo e mostrar o que é a carne e o sangue dele. Tá certo? Até vir o mensageiro João e mostrar por que a era de Laodiceia terminou, por que ele teve que sair do trono. Por que era ele mesmo que tinha que descer na terra e trazer uma mensagem que só ele podia trazer, a abertura do livro misterioso que ninguém podia tocar e ver, era só ele. Então, aí vem João e começa a explicar para nós a doutrina do sétimo anjo. E aquilo não nos espanta, aquilo nos atrai. Né? Depois que a gente toma um gole desta revelação da terceira etapa, irmão, você não fica sem um bom gole de vinho todo dia, tá certo? Mas não é vinho natural não, tá bom? O vinho natural é só para ceia, tomar só aqui na ceia um golinho, porque eu não posso nem trazer muito vinho doce, tem que ser bem amargo, bem seco, que a pessoa só dá uma goladinha, né? Traz vinho doce, as pessoas, a goladona. O vinho doce, quando eu trago vinho doce aqui, parece que vai até mais rápido. Mas quando eu trago o sangue de boi, o sangue de boi é só uma goladinha. Tem que tomar cuidado para desperdiçar muito. Tá certo? Mas este vinho da revelação, meu irmão, pode tomar à vontade. Que quanto mais embriagado você ficar com isso, mais amor você vai ter pelo seu irmão. Tá certo? Quanto mais deste vinho da revelação você tomar, mais companheirismo você vai ter com a sua irmã, com o seu irmão. Mais perdão vai ter no seu coração. Mais do orgulho vai sair da sua vida, mais da inimizade. Irmão, saia daqui nesta noite bêbado com a revelação dos trovões. Parece um assunto bom, dá vontade de ficar falando dessa embriagação, né? Os discípulos ali no dia de Pentecostes, o povo chegou lá e falou assim: essas pessoas parecem que estão cheios de vinho, cheios de mosto, né? Vinho novo. Mosto é vinho novo, cheio de vinho forte. Olha como é que eles estão agindo. Eles estão falando uma língua ali que a gente não compreende. Não é assim que os nossos irmãos, primos da mensagem falam? Aqueles povos lá, eles estão doidos, olha o que eles estão falando. Eles estão falando coisa com coisa. Eles estão dizendo que a era de Laodiceia acabou, eles estão aqui ainda. Eles estão falando que Jesus já veio e estão tomando a ceia. Eles estão falando que o Cordeiro saiu do trono e que não tem mais mediação. Olha, eles estão cheios de mosto, vinho novo. Estamos mesmo. Tá certo? Estamos cheios do vinho da revelação. E se você não tomar uma golada deste vinho, você não vai entender a nossa linguagem. Para você entender um bêbado, você tem que estar bêbado também. Tá certo? Senão você não vai compreender o bêbado. Então, para você compreender a linguagem do sétimo anjo, compreender a doutrina do sétimo anjo, você tem que tomar um bom gole de 7 trovões. São as revelações contidas dentro dos 7 selos. Amém? Destampe, tire a tampa dos 7 selos e veja o que tem dentro dos 7 selos. O que é os trovões? São as revelações contidas dentro dos 7 selos. O vinho novo que você precisa está dentro de cada selo. Tá certo? O vinho que você precisa para mudar a sua vida, sua opinião, suas atitudes, mudar o seu apetite desordenado por coisas do mundo. Tome o vinho. Depois que você tomar o vinho, você não quer saber de comer mais nada, beber mais nada. Você só quer tomar outro trago, outro gole, outro gole, outro gole. Amém? Sim. Olha, eu quero ainda ler aqui algumas mensagens para os irmãos. Mas terminando este assunto sobre a árvore genealógica, Brana, ele veio para gerar toda a semente do 7º selo, toda a semente do 7º anjo já estava nele. Por isso, quando o 7º anjo ele profetiza, ele vai chamar a atenção só de quem está nele, que são os seus filhos. Quem não é filho de Brana, não vai dar nem atenção para isso. Isso aqui não vai chamar a atenção de quem não é filho. Tá certo? A Bíblia diz, o profeta diz aqui, que os 7 trovões revelados divinamente, são os 7 trovões revelados divinamente, que converterão o coração dos filhos.
Então, 7 trovões, a doutrina do 7º anjo, é para converter o coração de quem é filho. Irmão, a palavra manifestada no dia não te faz filho. Está certo? Você não crê para se tornar um filho, você crê porque você era um filho. Aquele que crê em mim tem a minha vida eterna dentro dele. Aquele que crê em mim tem vida eterna. Você era um filho de Deus, por isso quando o seu pai manifesta no dia em que você vive, você compreende a linguagem do teu pai águia, ou da tua mãe águia, né? A águiazinha lá no galinheiro, quando ela ouviu o grito da águia, aquilo não espantou ela, aquilo não a aterrorizou. Mas eu vou te dizer, quando aquela águia gritou lá em cima, as galinhas saíram todas correndo. Você sabe que a águia gosta de comer galinha, né? Então quando ela deu aquele grito da águia para as galinhas denominacionais não era familiar, era um grito de perigo, era um grito de terror. Mas a águiazinha, quando ela ouviu, eu sei que esta voz aí, ela não me parece estranha. O que está acontecendo com vocês, galinha, tudo correndo? É a minha mãe. Ela se identificou com aquele grito, irmão. É isto que aconteceu com você. O grito dos 7 trovões não aterrorizou você, é para aterrorizar galinhas denominacionais, que não têm filiação com Deus, que não têm genes de Deus, que não têm semente de Deus. Porque diz que o filho conhece até o peito da mãe, os bichinhos conhecem até o peito, a teta da vaca. Você não vai conhecer o pão vivo que desceu do céu? Então quando você ouviu que o cordeiro saiu do trono, aquilo era a voz familiar da sua grande mãe águia, Brana. Quando você ouviu que ele saiu do trono, que ele não é mais mediador, aquilo não te aterrorizou, aquilo chamou a sua atenção. Deixa eu examinar isso aqui parece bom, hein? Esse título aqui, parece uma coisa interessante, deixa eu ver. E conforme você foi ouvindo, você percebeu que a sua linguagem era igual à daquela águia, porque ela era sua mãe. Então, irmão, o grito da palavra do dia, o grito da doutrina dos trovões, é para aterrorizar o galinheiro denominacional, que não pode crer, porque não tem parentesco com águia, não tem nada a ver com águia. Tá certo? Eles têm voo de galinha, né? Voa, pula de um puleiro para o outro, não consegue fazer mais do que aquele voo rasante ali. Tá certo? Mas a águia não tem limite para o voo dela. Ela sobe nas maiores alturas, e lá de cima ela contempla tudo. Tá certo? Os seus olhos olham e vê tudo, porque é os olhos de um profeta. A natureza da águia é completamente diferente da galinha. Tá certo? A águia foi feita para matar e comer, rasgar com o bico, comer carne fresca. Galinha só sabe comer minhoca, só sabe ciscar no celeiro, tá certo? Por isso, quando você ouviu que o novo nome de Jesus é Brana, irmão, aquilo não te aterrorizou. Você pode ficar pensando, examinando, como diz o profeta, sentadinho, quietinho ali. Olha, eu não consigo ver, mas eu também não consigo negar. Não é assim? Eu não consigo ver, mas eu também não consigo negar. Tem alguma coisa aí. Porque Jesus disse, a palavra diz ali, Apocalipse 3:12, 2:17, que Deus tem novo nome. E eu creio na palavra de Deus, e Deus não pode falhar. Se Ele diz que tem, eu vou crer em Deus. Tá certo? Aí você fica quietinho, aí depois a águia dá mais um grito. Aí você vai, estou começando a ver. Não, é isso mesmo. 7 é o número perfeito de Deus. As 7 letras do número de Deus é perfeito. E só tem um nome aqui que eu acho na mensagem que tem 7 letras, e é Brana. Então a coisa vai se encaixando, né, irmão? Conforme você vai comendo a revelação, as coisas vão se encaixando. Então olha aqui, 38, a mensagem já era de Laodiceia. Agora este de Malaquias 4 e Apocalipse 10, um parágrafo, meu irmão, que aqui estava escondido de nós. E nós nunca sabíamos desse parágrafo aqui, é da era de Laodiceia. O irmão Brana pregou os 7 selos, não permitiu as eras ser colocadas para ser lido pelo povo, porque ele queria colocar esse parágrafo aqui. Olha para você ver a sabedoria de Deus na mente do profeta. Mas nós não sabíamos deste parágrafo tão lindo, tão maravilhoso, que precisou João comer para poder explicar para nós. Olha,
Agora, este de Malaquias 4 e de Apocalipse 10 fará duas coisas. Primeiro, segundo Malaquias 4, ele converterá o coração dos filhos aos pais. Segundo, ele revelará os mistérios dos 7 trovões de Apocalipse 10. Cadê o grande homem da mensagem para mostrar isso para nós? Precisou ver um caipira do mato. Precisou João subir numa caixa de sabão e pregar para os eleitos, para atrair a atenção dos eleitos. Porque quando João sobe na caixa de sabão e começa a pregar que os 7 trovões foi revelado pelo 7º anjo, você só vê galinha denominacional indo embora. Porque você sabe que João na Bíblia ele está representado como águia, né? João, ali, na bandeira ali dos querubins ali, né? Ele está representado como uma grande águia. Então, quando João dá este grito de águia para nós, isso espanta todos os denominacionais. Irmão, nós não temos que ficar preocupados. Tá certo? Se eu fosse uma galinha, eu tinha sido espantado com isso aqui. Mas graças a Deus, por eleição e misericórdia de Deus, eu não tinha coração de galinha. Tá certo? Porque quem foge dos trovões é coração de galinha. Nós não tivemos coração de galinha. Nós tivemos coração de anjo. Coração do mensageiro, coração do profeta. Tá certo? Porque aquele que recebe um profeta na qualidade de profeta, receberá galardão de profeta. Então veja aqui. Quando eu ouvi este grande grito dado por João, porque os Estados Unidos também não compreendeu este grito, porque não tinha águia lá. A grande águia falou, olha, eu preguei a semana inteira e eu sei que vocês não estão vendo. Olha, só não enxerga quem não é águia. Não foi isso que o profeta falou? Eu esperei a semana inteira para aparecer uma águiazinha, João aqui, não apareceu. Eu quero lhes mostrar algo misterioso que está acontecendo durante essa semana. Mas eu sei que vocês não estão vendo. Ó, irmão, se não enxerga é porque não é águia. Tá certo? Mas quando João começa a profetizar, quando João começa a voar pelos céus do Brasil, e começa a dar o grito do que é os 7 trovões, o grito da explicação do que é os 7 selos, o 7º selo revelado, do que é Deus numa carne humana. Tá certo? Começa a despertar uma águiazinha lá naquele cantinho, lá naquele fundão. Aí desperta umas águiazinhas lá daquele fundão de Jundiapeba. Quando a grande águia João passou aqui e deu um grito, só despertou a águia, porque as galinhas correu tudo. Porque só corre de águia quem é galinha, meu irmão. Pois é. Ele converterá o coração dos filhos aos pais. Segundo, ele revelará os mistérios dos 7 trovões de Apocalipse 10. E o que são? Porque até então nós não sabíamos o que eram 7 trovões. Nunca ouvi falar na minha vida. Eu tenho até vergonha de dizer que eu nunca tinha ouvido falar que Apocalipse 10 era esta nuvem. Eu não tenho. Dá um pouco de vergonha, né? 20 anos lendo a mensagem. 20 anos nós aqui, ó. E você sabe que a gente não sabe pregar, só sabe ler mensagem. Desde que a gente subiu nesse púlpito aqui, a gente só sabe ler mensagem. Porque eu era um leitor da mensagem, mas eu nunca vi. Tá certo? Porque não era para mim. Deus tinha o seu homem preparado. Deus tinha a grande mãe águia, que levaria o alimento para alimentar os seus filhos com o bico. Tá certo? Então, depois do ano 2000, começou a grande mãe águia voar pelos 4 cantos aqui do Brasil. Vamos falar só do Brasil, né? Privilégio nosso. Porque o Brasil foi o único lugar que o profeta não veio. Tá certo? A grande águia Brana, mãe águia Brana, não veio aqui. Ele teve que mandar a grande mãe águia João passar por aqui. E quando a grande mãe águia João passou, gritando o que eram os trovões, meu irmão, foi um reboliço. Porque o profeta diz que quando um selo é aberto, aquilo causa um distúrbio na igreja. Tá certo? Estão todos acomodados, tudo amém, glória a Deus, aleluia, Deus enviou um profeta, ó que maravilha o ministério do Mombrana. O 7º selo não tinha aberto ainda, a mensagem do 7º anjo não tinha vindo ainda, a doutrina do 7º anjo não tinha vindo ainda, porque a doutrina vem quando o 7º selo é aberto, tá certo? Quando o primeiro selo se abriu, estava ali a doutrina de Paulo. O 7º selo não era as curas de Paulo, tá certo? As curas que Paulo operava era um dom
que estava no anjo do primeiro selo. O que salvou a igreja efesiana não foi as curas que Paulo operou, mas foi a doutrina que Paulo pregou. Então, a doutrina do anjo é o selo que é aberto no dia. Então, quando foi aberto o primeiro selo, teve a doutrina para salvar o povo, para gerar a semente de Paulo. Tá certo? Quando chegamos em Apocalipse, você tem o sétimo anjo. Tá certo? Cura divina, discernimento de espírito, não gera. Porque não é a doutrina é a mensagem que segue o serviço de cura. É ali que é a hora de gerar filhos. É a hora de se fazer a seleção de quem é filho e de quem não é filho. Porque enquanto é cura divina, irmão, a igreja está cheia. Tá certo? Enquanto é uma mensagem denominacional, a igreja está cheia. Enquanto é um avivamento denominacional, porque o profeta diz que até a abertura dos 7 selos e até a emissão as 7 vozes dos 7 trovões, a igreja nunca tinha tido um verdadeiro reavivamento, uma verdadeira sacudida. O profeta diz: nós só temos reavivamentos denominacionais. Vai precisar de 7 trovões para dar a esta igreja noiva o verdadeiro reavivamento. Tá certo? E é no verdadeiro reavivamento que são produzidos os verdadeiros filhos de Deus. Tá certo? Porque cura divina, discernimento de espírito é namoro. O reavivamento é quando há o casamento. Tá certo? Para gerar vidas. O casamento, a união de marido e mulher é o reavivamento do casal, para gerar vidas, filhos. Foi isso o que aconteceu quando Deus veio na terra através do 7º mensageiro. Tá certo? Ele veio para dar à noiva o reavivamento, a lua de mel. Tá certo? Jesus Cristo veio para casamento, para ter uma lua de mel com a igreja e gerar filhos. Para isso é a união do noivo com a igreja, para gerar filhos. E só gera filho a palavra, a doutrina. Cura divina não gera filhos, gera uma multidão mista. Discernimento de espírito só atrai curiosos. Tá certo? Veja aquela multidão que acompanhou o irmão Brana. Fazia fila. E chegou uma hora que eles gostavam tanto do sobrenatural, que eles chegavam lá, o irmão Brana orava. Não, irmão Brana, eles ficavam parados lá. Não, eu quero que o senhor me conte o que eu fiz. Quero que o senhor discirna o meu espírito. O profeta diz: a comissão não foi essa. A comissão foi orar pelos enfermos. Mas se tornou o quê? Um show público. O profeta explicou a primeira puxada, o anjo ficou bravo com ele. Você não deveria fazer isso. Ele explicou, ele teve problemas. Pegou até a ameba lá na África, não sei se foi na África ou outro lugar aí. Os irmãos sabem da história. Aí chegou a segunda etapa, a segunda puxada, que ele começou a discernir os espíritos. Ele quis explicar para as pessoas, arrumou problema. O anjo apareceu 2 vezes para ele, com o seu semblante assim, ó. Eu disse para não explicar. Ele arrumou problema, arrumou personificadores, apareceu um monte de crentes pentecostais nos Estados Unidos que começou a fazer que nem ele. Olha o Oral Roberts pregando para você ver se não era igualzinho o irmão Branham. Mas ele disse: ó, a terceira etapa você não vai explicar. Então Deus deixou ele ter 2 experiências com a primeira e a segunda puxada, mas a terceira etapa você não vai explicar, porque era a doutrina, a mensagem. Nós vamos ver aqui, se der tempo, por que Jesus não explicou. A doutrina de Jesus, enquanto ele pregava, identificava ele como Deus. Tá certo? Quanto mais ele pregava a sua doutrina, mais o povo queria apedrejar ele. Esse homem está querendo se fazer Deus. E mais confundia a classe religiosa. A pregação da grande mãe águia Jesus espantava os denominacionais e atraía os eleitos, Maria Madalena, o ladrão da cruz, o cego Bartimeu, o demoniado de Gadara. Eles não ficavam assustados com a doutrina de Jesus, eles amavam a doutrina de Jesus. Olha, ele revelará os mistérios dos 7 trovões. Apocalipse 10, os quais são as revelações contidas dentro dos 7 selos. O vinho novo que nos deixa bêbados, alegres, felizes demais, a ponto de nós esquecermos de tudo e só focarmos neste vinho. São as revelações contidas dentro
dos 7 selos. Amém? Aí o povo se confunde, né? Ah, mas eu já sei o que é os 7 selos. Irmão, mas não é os 7 selos que nos converte. Tá certo? Os 7 selos todo mundo sabe, todo mundo conhece o que é os 7 selos. O que eles não sabem são as revelações contidas dentro dos 7 selos. Sabe o que são as revelações contidas dentro dos 7 selos? Foi aquilo que aconteceu debaixo do 7º selo para os selos serem abertos. E o que aconteceu? 7 trovões soaram suas vozes. Mas o que são os 7 trovões? São a doutrina, irmãos. É a mensagem, é a revelação de Jesus Cristo voltando, saindo do trono do Pai e vindo no seu próprio trono, saindo do trono da mediação e vindo no trono do vencedor da última era, para poder abrir cada selo. E elas não conseguem ver isto. O profeta diz: Satanás não compreende isso. E ele diz: é bom mesmo que ele não saiba. É bom que ele não saiba. No tempo do Mombrana, ele não soube, não podia saber. Tá certo? Então, olha, olha aqui, serão agora, o que converte a igreja, serão estes mistérios, verdades, reveladas divinamente. Divino é só Deus. Divino é só Jesus. Então aqui, ó, revelados por Jesus Cristo. Porque só existe um divino que eu conheço, e esse é Jesus. Homem nenhum é divino. Então, ó, são esses mistérios, verdades, revelados divinamente, que converterão o coração dos filhos. Então, irmãos, se você não é filho, não espere você compreender os 7 trovões e ser convertido. É duro de dizer isso aí, né? Mas é a verdade. É a palavra do Mombrana. Me diga que eu estou pregando a minha palavra. São os trovões que converterão. E é só a doutrina que pode converter. Você sabe que para você se converter a uma religião, você tem que estudar o que é a doutrina daquela religião. Você olha a doutrina daquela igreja, aí você vê se você se identifica com aquela doutrina. Você vai na igreja assembleana, eles têm sua doutrina. A Brasil para Cristo tem sua doutrina. A Deus e Amor tem sua doutrina. A congregação tem sua doutrina. Você vai lá e vê o RI deles lá, o regulamento interno, a doutrina que eles têm. Aí você decide se você quer se converter àquele segmento de religião. Mas toda igreja precisa ter uma doutrina. E a igreja de Jesus Cristo tem sua doutrina, que não é dela, é dele. Todas as igrejas têm suas próprias doutrinas, conforme a interpretação de cada líder religioso. Tá certo? E quando Jesus Cristo veio estabelecer sua igreja, ele trouxe a sua doutrina. Entregou para os apóstolos. E quando Jesus Cristo voltou novamente na voz dos 7 trovões, ele trouxe a sua doutrina. Porque ele tinha que converter os nossos corações, irmãos. Primeira e segunda etapa nós não somos convertidos porque não tem doutrina. O que nos converte é a doutrina do 7º anjo. E o que é a doutrina do 7º anjo? 7 trovões revelados. E sabe o que é 7 trovões revelados? É o que assusta os incrédulos. Mas o que atrai as águiazinhas. O grito da mãe águia com 7 trovões assusta o galinheiro todo. Mas atrai as águiazinhas que acabaram de chocar, acabaram de sair do ovo. Mas mesmo pequenininha, ela sabe, ela conhece aquele grito. Tá certo? Assim como a criança conhece o cheiro da mãe. Assim como o bezerrinho conhece o cheiro da vaca, da sua mãe. Assim é os filhos de Deus. Tá certo? Quando os trovões soaram, você sentiu o cheiro de Deus. Quando a águiazinha João falou, o novo nome é Brana, você sentiu o cheiro da mãe águia. Aquilo soou familiar para você, meu irmão. Soou para mim. Tá certo? Eu não podia negar de quem eu sou filho. Você não pode negar de quem você é filho. Ninguém nega. O pai pode ser o maior cachaceiro que for, o maior bandido. Ele sempre vai ser pai daquela pessoa. Tá certo? Olha, então serão esses mistérios, verdades revelados divinamente que converterão o coração dos filhos aos pais pentecostais. Exatamente assim. Irmão, eu creio no meu grande pai águia. Eu creio nessa grande mãe águia que é o profeta. Eu creio nisso. Quando eu leio a mensagem, irmão, eu levo a sério o que o Mombrana diz. Sabe por que as pessoas não são convertidas? Elas não levam a sério o que o profeta diz. O que o profeta diz não interessa para elas. Não tem importância. Porque não é pai delas. Mas quando você ouve o irmão Brana falando, se ele é o anjo que te gerou,
Tá certo? Se Ele é o Pai que te gerou, tudo que Ele fala tem importância para você. Como todo verdadeiro filho e filha, dá importância no que o Pai fala. Respeita o que o Pai fala. Como você mostra que é filho? Quando você obedece o seu pai. Se você não obedece, você é um bastardo. Como você mostra que é filho de Brana? Porque eu creio no que Brana falou. Tá certo? E quando eu leio aqui que é os trovões que vão converter o meu coração, meu irmão, eu quero saber o que é esses trovões. Quando eu leio aqui que é os trovões que vai me converter, que vai me dar fé de rapto. O profeta diz: com o que temos não vamos subir. Você fala isso para um denominacional da mensagem, ele não dá importância para isso. Não, a fé de rapto está na mensagem. Esteve. Tá certo? Porque o profeta diz que os selos abertos corrigem toda a mensagem. E eu creio no profeta. Enquanto os selos não foram abertos, ele diz: a fé de rapto está nas mensagens. Amém. Mas quando os selos foram abertos, ele falou que aquilo corrigiu a mensagem toda. E o que ele diz? Com o que temos não subiremos. Acabou. Eu creio no profeta. Será necessário 7 trovões para dar a esta igrejinha fé de arrebatamento. Irmão, eu creio nisso entre a vida e a morte. E se eu não sei, eu quero saber o que é. Porque eu não quero ficar. Tá certo? Porque se eu souber o que é os trovões, Deus é obrigado a me levar. Tá certo? Se eu creio e for batizado, Deus é obrigado a me salvar, porque Ele disse, é a palavra dele. Não é porque eu estou dizendo, não. É porque Deus é obrigado para com a sua palavra. Então, quando Ele diz que para mim ser salvo eu tenho que ser batizado no nome do Senhor Jesus Cristo, eu fui na hora. Batiza eu, no nome do Senhor Jesus Cristo. Eu descanso, porque agora Deus é obrigado a me salvar. Porque Ele disse na sua palavra. E Deus é justo e bom, cumpre sua palavra. Amém? Então, quando o profeta vem, um profeta vindicado cabalmente, como diz o Mombrana, e prega para mim que na primeira e segunda etapa, com o que nós temos, nós não vamos subir, ó, irmão, isso deixa eu preocupado. Que isso? Até o profeta que ressuscitava os mortos, que dava olhos para os cegos, ele disse que não subiremos, ele incluiu ele também. Será necessário 7 trovões para dar a esta igreja fé de transladação. Então eu quero saber o que eram os trovões. Tá certo? Para me descansar na minha alma. Porque eu sei que quando eu souber o que é os 7 trovões, Deus é obrigado a me levar no arrebatamento. Amém? Você tem que crer assim, irmãos. Por que você vai no arrebatamento? Porque Deus cumpre sua palavra. E Ele diz que as revelações contidas dentro dos 7 selos, que são os trovões, me darão fé de rapto. Então eu estou desesperado. Agora estou descansado porque eu já sei. Tá certo? Mas quando eu ouvi, eu me desesperei. Porque eu queria saber o que é estas revelações. Eu queria saber o que é esses 7 trovões. Eu quero saber o que é a terceira etapa. Eu quero ver o 7º selo aberto, trazendo Jesus para a terra. Eu quero ver 7 trovões trazendo Jesus para a terra, como diz o Mombrana aqui na mensagem. Na mensagem, 7º selo. Eita, a gente não quer ler e aparece a oportunidade para ler, né? Isso aqui é bom, porque eu sei que se eu souber o que é 7 trovões, Deus vai me levar. Porque eu creio na palavra de Deus. As revelações contidas dentro dos 7 selos vai dar a esta igreja poder de transformação. Então, o meu desespero é saber o que é. E hoje eu sei, pela graça e a misericórdia de Deus, porque 7 trovões é a presença de Deus para a igreja. Tá certo? E eu tenho que manter o que é 7 trovões para a igreja, para dar a esta igreja, vocês, fé de rapto. Olha aqui. Agora, você observou o 391, 7º selo. Você observou a abertura desse 7º selo? Está também em um mistério triplo. Preste atenção, águiazinha. Eu tenho, falará e tem falado, que isto é o mistério dos 7 trovões. Os 7 trovões soando no céu revelarão este mistério. Qual é o mistério? Mateus 24, 36. O dia e a hora, que nem o Filho, Jesus sabia. Será exatamente na vinda de Cristo. Amém? Porque Cristo disse que ninguém sabia quando Ele viria. Irmão, 7 trovões soando no céu revelarão o grande mistério. Qual que é o grande mistério? É o 7º selo. Havendo aberto o 7º selo, fez silêncio no céu. Ninguém sabia. O profeta diz, é a hora que Cristo viria. Tá certo? 7 trovões nos darão a conhecer este grande mistério. Será na vinda de Jesus Cristo. E eu digo para os irmãos, 7 trovões foram revelados? Amém? Então Jesus Cristo já veio.
Eu creio na voz do profeta. Olha aqui. Devemos lembrar, este sétimo selo é o fim de tudo. De todas as coisas, isto é correto. As coisas escritas no livro dos 7 selos, selou o plano da redenção, antes da fundação do mundo, até o final. É o fim dos conflitos do mundo. O sétimo selo é o fim da natureza, é o fim de tudo. Aí está o fim das trombetas, o fim das taças. O sétimo selo é o fim da terra, até mesmo o fim do tempo. O tempo acaba. Capítulo 7, quero dizer, Apocalipse 10, 7, 1 ao 7, o tempo acaba. O anjo disse, não haverá mais tempo. Quando? Nos dias. Olha, tudo acaba neste tempo, é o fim. No fim do sétimo selo, observe, é o fim da era da igreja. Oh, isso aqui é trovão, meu irmão, vai comendo, olha. É o fim do sétimo selo, é o fim das trombetas, é o fim das taças, até mesmo termina um anúncio para o milênio. Encerra o tempo para isto, encerra o tempo para aquilo. Tudo simplesmente terminou na abertura do sétimo selo. Vamos ver, olha aqui. Tudo simplesmente terminou na abertura do sétimo selo. Olha, 216 almas encarceradas. O último membro haverá sido redimido. Brana. Quando o último eleito entrar, a coisa será revelada, o quarto selo. Tá certo? Não é o último eleito para o rapto, é o último eleito para a revelação da palavra, tá certo? Porque cada eleito estará neste último eleito. Nós estamos ligados com o sétimo. Quando chamou o nome do sétimo, chamou o nome de nosso. Tá certo? Quando chamou o nome do pai, Brana, chamou o nome dos filhos, Brana, tá certo? Porque nós estávamos em Brana. Quando você salva o pai, você salva os filhos. O profeta diz que nós, como filhos de Jesus, estávamos lá na cruz com ele. Quando ele morreu na cruz, cada um de nós estávamos lá. Porque se ele é Deus, e nós somos a palavra, e Deus é a palavra, nós estávamos com Jesus. Olha, o último membro haverá sido redimido. O sexto selo já foi produzido, haverá sido produzido. O sétimo selo o traz de novo à terra. O sétimo selo o traz de novo à terra. Grave isso aí. O sétimo selo o traz de novo à terra. Olha aqui. 206 senhores é este tempo. Seja águia, capte. Agora, vocês recordam, quando foi dito lá, os anjos para as eras da igreja. Agora, veja, agora nisto. Presta atenção. Concordará exatamente nestes 7 selos sobre os quais viremos falar. Os 7 selos dos quais estamos tratando de falar, quando chegamos a este tempo, são os 7 selos escritos. Estes 7 selos, conforme vocês sabem, são exatamente a manifestação dos 7 anjos, as 7 eras da igreja. 1 em 1 milhão. Agora, repare, cada selo será um mensageiro. O sexto selo já havia sido produzido. O sétimo selo o traz de novo à terra. Quem é o sétimo selo? Brana. O irmão Brana traz Jesus para a terra. Olha, eu não estou entendendo mais nada. Se cada selo é um mensageiro, o sétimo selo é Brana. E aqui o irmão Brana está dizendo, o sétimo selo o traz de novo à terra. Então, Brana trouxe Jesus para a terra. Tá certo? E o que era Jesus? 7 trovões misteriosos. Por isso, 7 trovões trouxeram Cristo para a terra em um homem chamado Brana. Preste atenção. 7 selos. Olha, o sétimo selo o traz de novo à terra. Então você pode colocar assim, ó. O sétimo anjo o traz de novo à terra. Tá certo ou não tá? Se cada selo é um mensageiro, o irmão Brana é o sétimo, e o profeta está dizendo que o sétimo selo, na abertura do sétimo selo, ele foi trazido para a terra. Então, o sétimo anjo o traz de novo à terra. Quem trouxe o Pai para a terra? Jesus. Era essa a doutrina. Jesus era essa doutrina. Tá certo? Eu e o Pai somos um. Quem vê a mim vê o Pai, Felipe. Quem vê a mim vê o Pai. Foi o que ele disse. Olha, o cordeiro veio e tomou o livro da destra do que estava sentado sobre o trono, se assentou e reclamou o que era seu. Então, Brana, se ele é o sétimo selo e é o sétimo anjo, Brana trouxe Jesus para a terra. É vocês que não viram. Quanto o vem de pé aqui e vai nos abrir o primeiro selo?
Olha, e hoje nós vamos pregar o primeiro selo. E o Cordeiro está de pé e vai nos abrir o primeiro selo. O sétimo selo abrindo o primeiro selo. Quem era o sétimo selo? Jesus Cristo, trazido à terra pelo corpo do sétimo anjo. Ó, irmão, isso é claro. Nós não estamos adorando Brana, não. Nós estamos adorando Jesus em Brana. Mas uma coisa é certa, a doutrina dos trovões revelam a unidade do sétimo anjo com Cristo. E é isso que assusta os incrédulos. O que assustou o povo do tempo de Jesus é que a sua doutrina o identificava como Deus, o Pai. Porque Jesus trouxe o Pai para a terra. E agora a doutrina dos trovões assusta os incrédulos, porque mostra e revela a unidade de Brana com Jesus Cristo para pregar os 7 selos. Esta é a doutrina do sétimo anjo. É aquilo que revela Deus em carne. A doutrina de Jesus revelava o Pai em carne. E a doutrina do sétimo anjo revela Jesus em carne. 7 trovões misteriosos. Irmão, é aí onde está o mistério. Oh, que coisa. Vamos dar mais uma golada? É aí onde que está a coisa. Olha aqui. Olha aqui. O Cordeiro tomou o livro quando o 7º selo estava pronto para ser aberto. Vimos o 6º selo, porém, ele não nos deixou ver o 7º selo. Ele não nos deu a conhecer. O anjo esteve dia a dia dizendo estas coisas, porém, logo não fez neste. Disse, há um silêncio no céu. Apocalipse 8. Ninguém sabia, era a vinda do Senhor. Era a vinda do Senhor. Olha o que ele fala para nós aqui. Recorde, 7 trombetas, 8:4. Almas encarceradas. 7 trombetas soam debaixo do 6º selo. Porém, o 7º é sempre um mistério. 7º. Se o 7º é Brana, Brana é sempre um mistério. Vigie bem o 7º. Vigie bem Brana. Vigie bem o 7º anjo. Esse é o fim, é a vinda do Senhor. Oh, meu irmão. Mais claro do que isso, só se você for galinha. Vigie bem Brana, foi a vinda do Senhor. Amém? Amém. Bom, e isto é vinho novo, é revelação. Tá certo? Isso me dá fé de rápido de transladação. Eu sei o que é os 7 trovões. Foi a vinda do Senhor. Porque eu vigiei o 7º. O 7º anjo, o 7º selo. As 7 letras do seu nome. Vigie bem as 7 letras do seu nome. É o novo nome de Deus. O misterioso novo nome. Vigie o 7º. O nome de Deus tem 7 letras. B-R-A-N-H-M. Perfeito, doutor Lee. Perfeição. É o mistério do novo nome. Tá certo? Mas eu gostei disso aqui. Olha, vigie e observe. Numa mensagem ele fala vigie. E no outro ele fala observe. As pessoas não vigiam, não observam, não estão nem aí. Você prega para as pessoas, ela diz, tá bom, eu sei. Não tem gente de Deus para atrair a atenção das pessoas. Não espere incrédulo ser atraído por isso, irmãos. Você dê graças a Deus que você foi atraído pelo 7º selo. Tá certo? Você vigiou o 7º selo. Por isso você viu a vinda do Senhor. Quem? Brana. Porque o 7º selo é Brana. Foi Brana que trouxe Jesus para a terra para abrir os selos, igreja. Esse é o mistério. E eu sei que, o profeta diz, eu sei que vocês não estão vendo esse mistério. E é bom mesmo que ele não vê. Você sabe que o 7º selo não foi aberto ao público. Por isso eles não viram. Sabe quem que abriu o 7º selo ao público? João. O pastor Osmar pregou esta mensagem aqui, neste púlpito. O 7º selo aberto ao público. Tá certo? Então, olha, vigie bem o 7º, é o fim, é a vinda do Senhor. Se o 7º é Brana, Brana foi a vinda do Senhor. Se o 7º selo trouxe Jesus para a terra, Brana é o 7º selo. Brana trouxe o Senhor para a terra. Pisou no céu, pisou no mar e na terra. E jurou que o tempo não era mais. Quem que pregou que o tempo não era mais? Brana, o anjo forte. Pisou na terra e no mar. Quem que pisou na terra? O anjo forte. Tá certo? E jurou, pregou que o tempo não era mais. O tempo dos gentios terminou. Olha, a gente poderia pregar muita coisa que a gente acabou
não conseguindo dar conta de ler, né? Mas eu creio que isso aqui é uma chave, olha. Você lê o que é o 7º selo, olha o que o 7º selo vai produzir na terra, e agora ficou fácil. A chave é, cada mensageiro é um selo, tá certo? E a Bíblia declara, e todo mundo sabe, que o 7º selo foi a vinda do Senhor. Por que a igreja está esperando rápido? Como a vinda do Senhor. Por que este povo da mensagem está esperando o irmão Brana vir? Para retornar, para poder pregar, para mostrar isso aqui que eles não viram. Tá certo? Isso que o povo dos Estados Unidos e muitas outras das igrejas estão esperando, é o que João trouxe depois do ano 2000 para nós, para preparar uma igreja, tá certo? Porque eles estão esperando o irmão Brana ressuscitar para mostrar o que eram os trovões. João prega e mostra para nós o que é os trovões. Aí os pastores vêm e conferem. O que eu estou fazendo aqui? Dando luz para a mensagem de João. Quem pregou que os 7 trovões é Brana foi João. Quem pregou que os 7 trovões é a vinda do Senhor é João. Estava tudo escrito na mensagem, mas nós não sabíamos. Eu estou aqui montando um quadro para os irmãos, tá certo? Colocando a árvore, colocando a vaca debaixo da árvore comendo capim. Este quadro que eu montei para os irmãos aqui não é uma vaca em cima da árvore, tá certo? Eu desafio você vir me mostrar que o quadro que eu formei aqui está errado. Se você crê no profeta, você vai ver este quadro e vai crer que Jesus já veio como Filho do Homem, trazido pelo 7º selo na terra, o irmão Brana. Amém? Querido Pai Celestial, somos agradecidos, Senhor, por sua graça, por sua misericórdia, por ter o Senhor mostrado estas coisas para nós, Pai. Este é o vinho novo da sua revelação. Nós temos alegria, prazer, Pai, quando tomamos deste vinho, Pai. Eu oro para que o Senhor continue nos dando cada dia mais deste vinho precioso, para estimular, Pai, a nossa fé, a nossa coragem, para continuarmos enfrentando, Pai, cada cilada do inimigo, Pai, para continuarmos enfrentando, Pai, tudo aquilo que Satanás tenta, ó Pai, se levantar contra nós. Nós queremos estar cheio, Pai, deste vinho novo, para, ó Pai, passar por cima de todas as lutas e provações e enfrentar cada demônio que se levantar contra a nossa fé, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo, Pai, o teu profeta diz, nós não somos uma gentinha acovardada, nós somos uma super raça, filhos e filhas de uma mensagem tremenda, maravilhosa, gloriosa, Pai, que é estes 7 trovões, a doutrina do 7º anjo, Pai. Em nome do Senhor Jesus, recebe nossa adoração, nosso louvor, nossa gratidão, todo o apreço e o valor que damos nesta mensagem, Pai. Ó Pai, nós estamos aqui porque levamos a sério a sua palavra, Pai. Em nome de Jesus Cristo nós pedimos e agradecemos. Amém.